Bom dia, amada comunidade! Hoje é mais um dia especial, porque comemoramos o Dia dos Pais. E como Deus se revela como o nosso Pai, quero testemunhar aqui que eu tenho um pai que mora em Panambi, no Rio Grande do Sul, e eu vi a transformação que Deus operou nele pelo Evangelho. Durante a minha infância, esse meu pai sempre foi responsável pela criação dos seus 2 filhos junto com a sua esposa. Eventualmente jogava um futebol com a gente e me ensinou a arte de tocar violão, que posso levar até hoje, e a mexer com madeira. Mas em alguns aspectos, meu pai ele era bastante distante de nós. Lembro que meu irmão e eu parecíamos ser um incômodo para meu pai. Muitas vezes ele nos xingava por causa do barulho e nos mandava ficar em completo silêncio quando chegava em casa, cansado do seu dia de trabalho. Também presenciamos muitas discussões entre minha mãe e ele. É que, na verdade, mesmo sendo eles de berço luterano, meus pais só vieram a conhecer de fato quem é Jesus quando eu tinha meus 11 anos de idade. Nesse restinho de infância, pude ver Deus transformando meu pai em um pai amoroso. Ele queria nos abraçar mais, tornou-se mais paciente. As discussões com a minha mãe já não eram mais frequentes. E hoje eu posso dizer que consigo vir no meu pai muito daquilo que Deus é, como a Bíblia nos diz: bondoso, justo, paciente, alegre, criativo e sempre pronto para se assentar e conversar o tempo que quisermos com ele. Esse é o meu pai hoje, transformado por Cristo já há 26 anos. E como eu vi essa transformação na vida dele, quero nesse momento, juntamente com a minha família e a sua em casa, cantar um hino contemporâneo que fala de Deus como nosso Pai. Hino esse que o próprio Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 6. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é
irmãos e irmãs, a graça e paz de Cristo. Eu sou o presbítero Michel da terceira IPI daqui de Belém do Pará e quero dizer a todos vocês o quanto foi prazeroso ter ido aí na IPI do Bom Jesus, em Florianópolis, do estado de Santa Catarina, onde já tínhamos uma amizade de quase 10 anos com o reverendo Vinícius, e foi um prazer, uma satisfação enorme rever o pastor Vinícius, conhecer os demais irmãos que fazem parte desta igreja, e saibam que cada um de vocês estão em nossos corações, em nossas orações, e Deus faz isso, une os filhos do norte com os filhos do sul. Então, desde já, nos colocamos à disposição dos irmãos para aquilo que vocês precisarem e dizer que estamos orando por cada um de vocês, orando pelo trabalho, e que Deus a cada dia venha abundar a sua graça e o seu amor em suas vidas, e que este trabalho venha a cada dia frutificar em nome de Jesus. Grande abraço, e é muito pai d'égua ter este contato abençoado com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Olá, irmãos. Eu sou Camila, aqui do Rio Grande do Sul, da IPI de Viamão, e queria saudar todos vocês com um versículo em Efésios 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gostaria de dizer que mesmo longe e mesmo não nos conhecendo presencialmente, somos irmãos e nos reconhecemos em espírito, nos reconhecemos como filhos de Deus. Somos todos um só, não importa se em Viamão, em Curitiba, em Cachoeira, somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos em Jesus.
Olá! A experiência espiritual com Deus é uma questão extremamente importante e muito atual. Eu soube de uma pesquisa feita há um tempo atrás a respeito da venda de livros, que se no título tiver a palavra alma, o livro vende 50% melhor. De certa forma, está mostrando que as pessoas estão em busca de alguma experiência espiritual, que as pessoas estão pensando sobre isso. É interessante perceber que não são apenas os chamados evangélicos que têm crescido no Brasil, mas também o espiritismo, o budismo e outras propostas religiosas. Na Europa secularizada, é impressionante ver como o islamismo cresce. Eu creio que muito poucos previam, anos atrás, que haveria uma tremenda fome por experiências espirituais como existe hoje. É como se rios subterrâneos que estavam debaixo da terra de repente explodissem. E por causa disso surgem muitas questões e dúvidas a respeito de como eu sei se realmente eu estou tendo uma experiência espiritual autêntica com Deus. As propostas espirituais são tantas e são diferentes umas das outras que muitos se sentem perdidos. Eu imagino que muitas pessoas que vão à igreja estão bastante confusas sobre isso. E você sabe por quê? Porque muitos têm ido à igreja por anos e anos e nunca tiveram algo que poderiam chamar de uma experiência espiritual profunda com Deus. A sua religiosidade é basicamente uma questão de crenças e códigos de conduta. Então tem tempos em que você é mais fervoroso, é mais animado, mas em outros tempos você realmente não leva a religião muito a sério. Mas de repente você dá um pulo em uma livraria e percebe várias pessoas falando sobre experiências espirituais. Ou então você se dá conta que essa é uma temática popular. E daí você se pergunta, opa, o que está acontecendo? O que essas pessoas estão experimentando que eu não estou? Ou ainda, será que isso tudo não é apenas modinha? O que está acontecendo não é realmente sério? Pois bem, a nossa série de mensagens desse mês vai nessa linha. Como eu experimento Deus. E hoje eu quero trazer para vocês algo bem específico sobre isso. Como é possível identificar uma experiência espiritual autêntica com Deus? Em meio a tanta confusão em termos de espiritualidade, como eu posso saber que eu estou no caminho certo? Para isso, nós vamos trabalhar Salmos 63. Nós podemos dizer que os salmos são um tipo de diário. Alguém escrevendo a sua experiência com Deus, é alguém relatando o que está acontecendo internamente com ele. Salmo 63, particularmente, é um diário muito especial
que vai nos conduzir a uma experiência espiritual legítima com Deus. Me acompanhe então, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Salmo 63, sem dúvida, é um dos grandes salmos da Bíblia e um dos meus preferidos. Ele é um salmo muito importante na história da igreja. Ele traz princípios de como você pode verdadeiramente experimentar Deus e não apenas conhecer algo sobre Ele. Então hoje o que eu quero fazer é mostrar para você uma característica da experiência cristã autêntica. Porque essa característica não é apenas um teste que nós podemos entender a experiência com Deus, saber se realmente nós estamos indo no caminho certo. Essa característica é também uma disciplina, é um jeito de alcançar a experiência com Deus. Então a característica sobre a qual nós vamos falar é um teste, o qual mostra se a experiência com Deus é real ou não, e ao mesmo tempo é uma disciplina que mostra como você pode ter essa experiência. Vamos a ela. Quando o salmista, no caso Davi, diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, quero Te contemplar no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória, o Teu amor é melhor do que a vida, ele está descrevendo um apetite espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o seguinte: o jeito de você realmente saber se você está no movimento em direção a Deus é se você sente que você está longe dele, se você sente falta de Deus. Isso é um apetite. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Davi, ele não diz: Deus, eu estou procurando você porque não te conheço. Não, ele não diz isso. Porque a Bíblia nunca diz que você encontra Deus porque você buscou por Ele. É o inverso. A Bíblia sempre diz que você busca Deus porque você já encontrou Deus. Olha que preciosidade nós temos aqui. Eu vou dizer isso de uma outra maneira. Você não começa a buscar por Deus até Deus, na verdade, ter encontrado você. Eu vou lembrar uma história da Bíblia que eu creio que ilustra bem isso. Em Atos 17, Paulo estava no Areópago, em Atenas, discursando para o povo de lá. E então ele diz algo como: homens de Atenas, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas entre tantos deuses aqui eu vejo um monumento para o Deus desconhecido. Então eu gostaria de dizer para vocês que esse Deus desconhecido é na verdade quem vocês buscam. Paulo estava em um lugar onde havia muitas estátuas de deuses, mas havia um monumento com a inscrição ao Deus desconhecido. E Paulo associou a história dessa inscrição com a presença do único e verdadeiro Deus naquele lugar. Ele diz aos gregos que a busca deles acabou, pois Deus havia se revelado de maneira completa. Mas o que aconteceu? O povo rejeitou o discurso, porque na verdade eles queriam continuar procurando, eles queriam continuar construindo seus próprios deuses. Mas o grande fato aqui é que Deus já estava lá. As pessoas apenas deveriam perceber isso. Da mesma forma, antes de você começar a buscar por Deus, Ele já está na tua vida, se manifestando, acendendo o teu desejo por Ele, despertando o teu apetite espiritual. Isso quer dizer que a tua fome espiritual não é sinal da ausência de Deus, mas exatamente da sua presença. Olhe bem para a primeira frase do Salmo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Isso significa dizer que Davi tem uma aliança, um relacionamento íntimo com Deus para chamar Deus de meu Deus. Quantas pessoas na sua vida você pode chamar de meu? Eu posso dizer meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Essas são pessoas com quem eu tenho algum tipo de intimidade. Então são pessoas de quem você somos muito próximos, cujos relacionamentos são bem estabelecidos.
De certa forma, portanto, nós podemos perceber que Davi aqui diz algo assim: ó Deus, eu tenho um relacionamento pessoal contigo, pois tu és o meu Deus, e por isso intensamente eu te buscarei. Notem que buscar a Deus é o efeito, é a consequência de ter encontrado Deus. Aqui então nós temos o grande quadro da experiência com Deus. A maneira de você saber que você encontrou o Deus real é que você está faminto e sedento por Ele. E à medida que você encontra o Deus real, você fica com mais sede e fome dele. Eu vou colocar isso ainda de outra forma. A sensação da ausência, ou ainda a insatisfação com a ausência de Deus, é uma evidência de que Ele tem tocado você. Ou seja, a sensação da ausência de Deus, o anseio que a ausência traz, é a sensação da presença de Deus. Se Deus não está presente, gente, se Ele não está agindo na tua vida, você pode saber intelectualmente que Ele está ausente, mas você não anseia por Ele, você não sente falta dele. Como você sabe então que você encontrou Deus real? Se você quer Ele, se você gostaria de senti-lo, se você gostaria de vê-lo, se você gostaria de ter uma experiência com Ele, então Ele está com você. É simples assim. O que é interessante é que quanto mais profunda for a sensação da ausência, maior é a presença dele na sua vida. Gente, isso é muito prático. Veja como é comum nós lamentarmos a ausência de Deus na nossa vida e acreditarmos que Ele está longe. Mas eu quero te dizer hoje que exatamente essa sensação é uma evidência que Ele está com você, que Ele tem te tocado. E que não apenas você é importante para Ele, mas que Ele é importante para você. Acredite, portanto, não apenas no amor de Deus por você, mas no teu amor por Deus. A intimidade, ela acontece exatamente nessa relação recíproca de amor. Se aproprie disso. Agora vamos esmiuçar um pouco mais esse assunto. Nós já compreendemos que desejar Deus intensamente é o grande indicador que estamos tendo uma experiência espiritual legítima com Deus. Então, agora, como eu transformo isso em uma disciplina? Como eu transformo isso em uma prática que me leve a experimentar Deus constantemente? É isso que nós vamos ver agora. O Salmo 63 tem nos ajudado a ver que, embora todo mundo busque por espiritualidade, a busca espiritual geral ou superficial não é necessariamente um sinal de uma experiência cristã autêntica. Nós precisamos desejar intensamente Deus. E isso não é algo que nós possamos fazer por nós mesmos, mas Deus nos toca primeiro e nós respondemos ao seu toque de amor. O que isso significa? Significa que Deus trabalha no nosso coração para nos levar a um lugar onde nós realmente buscamos o Deus real. É exatamente esse ambiente de transformação que nós chamamos de disciplina. E o que nós queremos aqui é desenvolver a disciplina do desejo por Deus. Vamos ver como isso acontece. Em geral, quando começamos a ir ao encontro de Deus, bem no começo, quando nós dizemos, eu não sei se eu quero ser um cristão, eu não sei se eu quero ir na igreja, o primeiro passo em direção a Deus, quase sempre, é porque nós queremos alguma coisa. E nós esperamos que Ele seja amável o suficiente para nos dar essa coisa. Veja, alguns de nós, eles querem certeza intelectual. Então, nós dizemos, olha, eu gostaria de encontrar Deus para ter sentido na vida. Mas outros de nós querem apenas ter um problema resolvido, ou se sentem sozinhos, ou dizem, eu preciso de paz interior, então eu estou buscando por Deus. Tudo isso está perfeitamente certo, mas isso ainda não é um sinal de que você encontrou Deus. Porque isso ainda não é a marca da experiência cristã autêntica. Nós vamos até Deus a fim de obter coisas que nós pensamos que vão nos completar. Então isso não é ainda a busca sobre a qual Davi está falando em Salmo 63. Isso ainda não é sede, não é apetite espiritual. Então, geralmente no começo, você não busca Deus por Ele mesmo, mas por aquilo que Ele pode dar. Mas nós precisamos virar a chave. Olhe para Davi.
Talvez ele tenha ido primeiramente a Deus dizendo: ó Deus, se tu me amas, não deixe meus inimigos me derrotar. Se tu me amas, Deus, não deixe meu filho morrer. Se tu me amas, me ajude a vencer essa campanha militar. Se tu me amas, Deus, me proteja de Saul. De alguma forma, o que Davi estaria dizendo no começo seria: Deus, se você me ama, me dê uma boa vida. Não deixe que as circunstâncias externas sejam desfavoráveis para mim. Mas quando Davi experimentou Deus de verdade, ele virou a chave. Ele começou a se dar conta que o amor de Deus é maior do que a vida. Quando ele experimenta Deus, ele diz: se eu tenho o teu amor, Deus, eu não preciso de mais nada na vida. Se eu tenho o teu amor, Deus, isso é a vida. Dizendo isso com as palavras de John Edward, a marca da experiência espiritual autêntica é você se satisfazer com Deus por quem Ele é e não apenas pelos benefícios que Ele traz para você. Portanto, o movimento da verdadeira experiência espiritual com Deus é você deslocar o desejo pelas coisas que você recebe de Deus pelo desejo pelo próprio Deus. É você querer muito mais o abençoador do que a bênção. É você amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é exatamente o que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo que se eu experimentar Deus, eu não vou querer mais nada. Se eu tenho o amor de Deus, se eu tenho a honra de Deus, se eu tenho a glória de Deus, se eu tenho a sabedoria de Deus, se eu tenho o favor de Deus, eu não preciso do favor de ninguém mais. Se eu tenho o amor de Deus, eu não preciso do amor de ninguém mais. Então, no final, o que acontece é que você começa a experimentar Deus e descansa em Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Olha, em níveis diferentes, nós podemos dizer que qualquer um que encontrou Deus sabe disso. Talvez até você que está me ouvindo saiba disso. E por que você sabe disso? Porque Deus mostrou isso para você. Uma das maneiras nas quais Deus mostra isso para você e para mim é quando nós começamos a ficar interessados, da mesma forma que o salmista aqui, em ver o poder e a glória de Deus. Você se interessa, acima de tudo, em contemplar Ele, em pensar sobre Ele, em estudar sobre Ele, em desfrutar da sua presença. Apenas pelo que Ele é, ao invés de sentar e orar e dizer: Deus, me dê isso, me dê isso e me dê aquilo. Me dê isso, gente, é a marca de alguém que busca experiências espirituais, mas não busca Deus ainda. Porque as suas orações estão cheias de petições, as suas orações estão cheias de esquemas para alcançar apenas as coisas que você deseja. Veja, não há nada de errado em fazer pedidos a Deus, mas quando os pedidos são o centro da nossa relação com Deus, algo está errado, não é mesmo? Devemos desejar mais a Deus do que aquilo que Ele nos dá. Agora eu vou dar uma dica prática para você obter mais desejo por Deus, pelo que Ele é. Quando você lê algo sobre Deus nas Escrituras, meditar sobre Deus, ou mesmo orar a Deus, enfatize os seus atributos. Ou seja, aquilo que apenas Deus tem, aquilo que distingue Deus de tudo mais. Em outras palavras, quando você meditar nas Escrituras ou orar, aprenda a olhar para a glória e o poder de Deus e ficar maravilhado. É como o salmista faz aqui. Aprenda a se encantar com a beleza, com a santidade, com o esplendor de Deus. Aprenda a se deliciar na sua esperança, na sua soberania, na sua graça. Aprenda a ver Deus como o Criador e Salvador, que é o fundamento da verdadeira adoração. Portanto, a marca da verdadeira experiência espiritual é um novo apetite por Deus. O novo apetite por Deus é o desejo pelo seu amor por Ele mesmo. Isso tem de ir além de uma experiência religiosa, ele tem que se tornar um estilo de vida. Para finalizar essa mensagem, eu gostaria de te dar um alerta. Não arruine o seu apetite. Quando eu era criança, eu lembro da minha mãe me chamando para almoçar e a comida ainda não estava bem pronta. Daí batia aquela fome, eu ia meio que sorrateiro e atacava um pote de biscoitos. O que acontecia? Isso arruinava o meu apetite. Os biscoitos são docinhos, eles são gostosos e você come vários deles. E quando você senta na mesa para comer, a tua fome vai embora. Os pais odeiam quando isso acontece.
Bem, usando essa ilustração como base, nós podemos dizer que o pecado arruína o teu apetite. Existem 3 áreas principais onde isso acontece: é o poder, o sexo e o dinheiro. Essas coisas, com muita facilidade, são substitutos de Deus na sua adoração, são substitutos na experiência espiritual. Eles dão a você uma sensação boa por algum tempo, mas eles arruinam o teu apetite. E a razão pela qual muitos de nós não temos fome por Deus suficiente é essa, é porque nós arruinamos o nosso apetite. Alguns usam indivíduos como substitutos, alguém que você está apaixonado, por exemplo. Essa pessoa arruína o seu apetite por Deus quando ela se torna o centro da tua vida. Você está bem quando o relacionamento com essa pessoa está bem, mas algo acontece e a tua vida desaba. Posso dizer que você já estava perdendo o vigor espiritual antes disso acontecer. Você pode usar também como substituto o seu sucesso profissional ou o dinheiro que você tem guardado. Faça um teste, imagine que você perde essas coisas. Como você fica? Você fica tremendamente irritado? Você estraga a tua vida e da tua família por causa disso? Veja, se isso acontece, é porque essas coisas já têm tomado o lugar de Deus na tua vida. E será que não é por isso que você está tendo poucas experiências espirituais com Deus? Como é fácil eu ou você fazermos coisas que de certa forma dão um tipo de sensação boa temporariamente, mas logo se torna um tipo de barreira entre nós e Deus. A Bíblia fala em Isaías 59, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês de seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. O pecado tira o nosso apetite por Deus. Mas Deus, na sua graça e amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para se tornar pecado por nós e efetivamente construiu um caminho para que o nosso apetite seja despertado. Assim, quanto mais você tornar claro na tua consciência que Jesus Cristo esteve naquela cruz e clamou dizendo, tenho sede, e aplacou toda a nossa sede, fome espiritual, mais você vai reabrir o seu apetite por Deus, experimentar tudo aquilo que o relacionamento com Deus pode proporcionar. Quando a realidade do que Deus fez por você, em e através de Jesus, se tornar clara, você verá você mesmo dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Nesse momento você vai ver o pecado como uma comida envenenada e vai rejeitar. Então você vai desfrutar realmente de um precioso banquete na mesa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, a Tua graça é tremenda e quem Tu é algo que aquece o nosso coração e dá sentido para a nossa vida. Nós queremos aqui entregar o nosso coração para Ti, os nossos desejos. Queremos que aquilo que Tu fez por nós seja a base para que nós Te busquemos. Com certeza, nós amamos porque Tu nos amou primeiro e nós queremos responder esse amor com um discipulado, com uma fé, com um amor inabalável por Ti. Ó Deus, nos conduza nessa jornada de fé, de esperança, de graça, de amor, porque sabemos, Senhor, que só em Ti a nossa vida tem sentido. Por isso entregamos a nossa vida para Ti. No nome de Jesus. Amém. Aceitar o teu querer, eis-me
de novo e mais uma vez, rolando meu coração ao teu. Nesse final de culto, eu gostaria de desejar todas as bênçãos de Deus para a tua vida, que Ele te guie em todos os teus caminhos, que Ele se torne o centro da tua vida e que nós possamos, como comunidade, realmente implementar o reino de Deus aonde nós estamos. Que a tua vida realmente seja um espaço onde Deus esteja atuando, esteja desenvolvendo o seu amor. Que a tua vida realmente possa expressar tudo aquilo que Deus veio fazer nesse mundo. Vamos invocar a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. De Deus vem louvar